Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Aqui nós começamos mais uma semana de aula falando a respeito da Guerra Civil Espanhola, tá? A Guerra Civil Espanhola, ela antecede a Segunda Guerra Mundial e ela é considerada, né, por muitos historiadores, é chamada, né, como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra ela acontece de 1936 até o ano de 1939. Ela dura 3 anos e poucos meses, e ela é chamada de ensaio para a Segunda Guerra porque ela extrapola os limites de uma guerra civil e acaba envolvendo aí forças externas, né? Então vai envolver forças externas interessadas em, vamos dizer assim, em testar, né, o seu poderio militar, tá bom? Vai ser o caso aí da Alemanha, da Itália e da União Soviética. Bom, então vamos introduzir aí. Aqui nós temos uma imagem para vocês. Sora, são mulheres? Sim, são mulheres nessa guerra civil. Muitas mulheres espanholas da linha da esquerda, né, que eram aí de defensoras da ideologia da esquerda, participaram dessa guerra, tá bom? Ativamente, como soldados mesmo, tá bom? Essa guerra ela acontece entre dois grupos que são antagônicos dentro da Espanha, que segue aí, vamos dizer, né, a polarização que a Europa estava vivenciando. Esse grupo são os nacionalistas, que são da linha da ideologia fascista, então são de extrema direita, e os republicanos, que era o grupo de esquerda, chamado também de Frente Liberal, né? E eles vão disputar o poder dentro da Espanha. A Espanha, quando chega no século XIX, a Espanha foi um dos maiores impérios por muito tempo na Europa. Lá no século XVI, século XVII, o maior império era a Espanha. Porém, gente, quando chega no século XIX, a Espanha entra no período de declínio. Então, a Espanha ela vai sofrer aí várias baixas de colônias, né? Porque suas colônias na América Espanhola começam a luta pela sua independência e vão conquistar essa independência, então deixar de ser território explorado pela Espanha. E a Espanha começa então a entrar nesse processo de decadência, e já no século XIX, por causa dessa decadência e do empobrecimento da Espanha e um certo atraso econômico, leva a Espanha a uma série de crises políticas, né? Então a Espanha, ela não foi isso, não acontece só lá em 36, gente. A coisa vai explodir em 36, tá? Mas ela já vinha o processo sendo formado já no século XIX e que vai dar continuidade durante as 3 décadas do século XX, das 3 primeiras décadas do século XX. Quando entra ali em 1923, a Espanha ainda era uma monarquia. Porém, o rei, né, o Vítor Emanuel, não, Vítor Emanuel era da Itália, era o... Ai, não vou lembrar o nome dele agora, tá, gente? Não vai, não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Mas o rei espanhol, ele chama, né, para ser o primeiro-ministro dele, que era uma monarquia parlamentar, ele chama para ser o primeiro-ministro dele o Primo Rivera, tá? Que era um general e que, quando chega ao cargo de primeiro-ministro, ele acaba instalando, né, uma ditadura dentro da Espanha. E essa ditadura ela vai ser governada pelo Primo Rivera, mas que vai até 1931. Porém, o rei não foi afastado do trono, o rei continuou lá, porém não mandava em nada, tá? Quem mandava era o Primo Rivera. Quando chega em 31, o Primo Rivera ele é afastado
né, por movimentos de rebelião que eclodiram na Espanha. E a partir desse movimento eles tiveram uma eleição na Espanha, e é aí nesse momento que os republicanos chegam ao poder, né? Então o número de republicanos se fez mais eficiente, ou seja, o maior número deles foram eleitos, e eles chegam ao parlamento e ao, né, vamos dizer assim, ao comando da Espanha. E eles começam uma reforma dentro da Espanha, uma reforma mais social, uma reforma mais voltada para a educação, mais voltada para a questão eleitoral do voto e tudo mais. E começam a falar também em reforma agrária, tá? Que seria aí a distribuição de terras para os camponeses sem terras. E o resultado, gente, foi que eles começam a ter assim um apoio maior, uma adesão maior da população. Porém, quando chega aí no ano de 1936, teve novas eleições, foi período de novas eleições, e nesse momento já havia um outro grupo mais fortalecido também na Espanha disputando poder com os republicanos, que eram os nacionalistas. E ali então começa a disputa eleitoral. Nessa disputa eleitoral, os republicanos novamente venceram as eleições. Só que os nacionalistas, eles não estavam mais dispostos a aceitar a derrota. E os nacionalistas então chamam para, né, liderar o grupo deles. Lembrando vocês que os nacionalistas são aí fascistas. Chama para liderar o grupo deles o general Franco. O general Franco então assume a liderança do movimento, e eles começam uma série de represálias contra o governo dos republicanos aí, a Frente Liberal, não aceitando a derrota nas eleições. Quando eles começam essa reação, acaba eclodindo uma guerra civil dentro da Espanha, porque os republicanos vão reagir. Quando eclodiu essa guerra civil, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, a França e a União Soviética fizeram uma reunião entre eles, da qual foi tratado que eles não iriam se meter no confronto da Espanha, ou seja, era um problema interno da Espanha, e a Espanha precisava encontrar os meios de resolver aquele problema, tá? Então a Espanha falou, não vamos nos meter, e eles entraram no comum acordo. O Mussolini já era o líder da Itália, o Hitler já era o líder da Alemanha, e o Stalin na União Soviética. Bom, gente, então eles se comprometeram, porém, gente, quando viraram as costas, o que aconteceu? O Hitler e o Mussolini entraram no comum acordo de enviar tropas lá para a Espanha para apoiar os fascistas do general Franco. E a União Soviética se comprometeu com a Frente Liberal, os republicanos, para enviar também tropas. Porém, a União Soviética ela se compromete, mas ela envia tropas pequenas, né, de pouca representatividade, no caso de uma luta do porte que foi a Guerra Civil, e ela demora também a enviar ajuda, tá? Enviar armamentos, enviar soldados, ela demora a tomar a atitude. Já o Hitler e o Mussolini não, enviaram tropas pesadas para a Espanha, até porque já era a pretensão do Hitler a guerra, tá? Então ele já previa um confronto na Europa, e ele queria testar os seus armamentos, assim como o Mussolini também queria testar o desempenho dos seus soldados em combate. E eles então investem ali na guerra civil como se fosse um ensaio mesmo, né? E eles mandam para lá um armamento mais pesado, mandam aviação, mandam tanques de guerra, companhias inteiras do exército. E ali o negócio ficou feio, gente, ficou bem feio. Vou mostrar o mapa para vocês aqui, que vocês vão poder observar isso com mais clareza, tá? Então aqui, olha, vocês têm um mapa mostrando a Espanha. A parte em azul aqui são os nacionalistas no ano de 1936, ou seja, um pouco antes,
um pouco depois das eleições, tá? A parte vermelhinha são os republicanos, né? São os da esquerda. E o verdinho, né, são os avanços nacionalistas, ou seja, a parte azulzinho vai avançar para a área verde, tá? Isso já no ano de 1936. Aí no ano de 1937, toda a parte amarela já é dos nacionalistas e a parte roxinha continua sendo defendida aí pelos republicanos. Quando chega por volta, né, de já dezembro de 1937, olha a situação aqui dos republicanos. Eles estão perdendo cada vez mais territórios. Já em abril de 38, a coisa ficou pior ainda para eles até fevereiro de 39, olha só. Então eles ficam acuados, né, no canto sudeste da Espanha e acabam sendo derrotados, tá? Então os nacionalistas conseguem derrotar os republicanos. Olha que coisa interessante que eu estava esquecendo de falar para vocês. Os republicanos, eles receberam apoio da União Soviética, né, e receberam apoio também de voluntários de todo mundo que eram comunistas, tá? Eles eram, podemos dizer assim, eram pensadores, eram filósofos, eram artistas, eram, sei lá, vários tipos de profissão, né, mas eram da linha comunista. E eles pensaram assim, a gente vai lá para a Espanha para apoiar os nossos companheiros de luta, né? E cerca de 60 mil voluntários compareceram ao lado dos nacionalistas, dos republicanos, para defender aí a ideia comunista dentro da Espanha. Bom, gente, porém eles acabam derrotados, né, com todo o armamento dos fascistas e nazistas e toda a estratégia de combate. Eles conseguem fazer com que o lado nacionalista saia como vencedores. Uma das grandes tragédias da Guerra Civil Espanhola foi a chamada Guernica. Guernica, gente, foi um dos grandes testes do Hitler na guerra. A Guernica foi atacada pela Legião Condor, né, que era uma esquadra da aviação alemã, e eles bombardearam a cidade de Guernica. Cerca de 1.600 pessoas foram mortas em Guernica. Foi uma verdadeira destruição. Prédios públicos, casas, hospitais, escolas foram destruídas com a chuva de bombas que caiu em cima de Guernica, sem a menor chance de resistência por parte da população que era civil. Então o Hitler resolveu testar sua aviação lá nessa cidade de Guernica, atacando uma população civil que não tinha nada a ver com o fato em si, não era reduto nem de nacionalistas, nem de republicanos, e eles acabam atacando essa cidade no dia 26 de abril de 1939. E o que aconteceu ali foi assistido pelo Pablo Picasso, e o Pablo Picasso acabou mais tarde, né, fazendo um quadro retratando os horrores que ele viu na cidade de Guernica. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o quadro dele, que chama Guernica mesmo, né, o nome desse quadro. Ele pintou em preto, branco e cinza, com o objetivo de retratar os horrores que ele viu, né? Então aqui nós temos uma pessoa em chamas, né? Corpos, pedaços de corpos espalhados. O cavalo aqui ele representa, vamos dizer assim, a força militar espanhola. O touro é um dos símbolos, né? Um dos animais símbolos da Espanha. A lâmpada aqui, né? E a mulher segurando a lâmpada saindo do armário seria aí uma ponta de esperança, né, para acabar com todos aqueles horrores. As pessoas arrebentadas aqui, né, suas partes dos corpos, né, desmembrados por causa das muitas bombas que caíram. Uma mãe em desespero, né, com seu filho no colo, chorando a sua morte.
e vai por aí afora, tá, gente? Então esse quadro aqui, ele hoje custa milhões e milhões e milhões, porém ele tem mais assim um significado histórico mesmo do que propriamente a arte. Aí são os aviões usados pelos alemães nesse ataque à cidade de Guernica, tá bom? A Guerra Civil Espanhola simbolizou um conflito maior dentro da Europa, marcada pela ascensão de regimes autoritários que eram o regime de Adolf Hitler e de Mussolini. Após a Guerra Civil, com a vitória dos nacionalistas, o general Franco assume o poder dentro da Espanha, inaugurando uma ditadura fascista dentro da Espanha, que vai até o ano de 1973, quando ele veio a falecer. Então, a Espanha, ela foi uma nação fascista, tá? De 1939 até o ano de 1973, a Espanha vivenciou uma ditadura fascista. Mesmo depois do final da Segunda Guerra, a Espanha continuou com essa ditadura. Gente, fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula. Até lá. Fiquem com Deus. Se cuidem.